Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Olha aqui, como estamos gravando. Gravando juntos novamente. E sempre daquele uma emoção. aquele jeito raiz que a gente sempre gravava. Os dois juntos, a gente ainda não tá no mesmo ambiente, mas sem roteiro. Vamos falar o que a gente pensa aqui hoje. Léo, hoje nós temos um tema muito interessante, porque foi um tema votado por padrinhos e madrinhas que nós decidimos bater um papo a respeito. Exatamente. A gente vai falar sobre os principais motivos que fazem as pessoas entrarem e saírem, principalmente, das ordens iniciáticas. E isso é legal, porque se você não conhece, a gente tem um sistema de apadrinhamento. Você vai lá, apadrinha o canal, e aí um dos níveis de apadrinhamento, que é o primeiro, inclusive, você já tem direito a votar em temas. E esses temas, não só votar, mas você pode propor o tema. Se o seu tema for mais votado, você vai assistir ele aqui, sendo comentado por mim, pelo Bruno, ou por mim e pelo Bruno ao mesmo tempo. Exatamente, olha que incrível. Então, dá uma olhada lá, o link está aqui na descrição do vídeo. E só para dar um espacinho para o editor colocar a vinheta, roda a vinheta! Bom, Léo, então vamos lá. Você aí, conhecido já aqui no canal, se você está caindo de paraquedas, saiba agora, conhecido por já ter participado de dezenas, de ordens iniciáticas. Já fez parte aí de um monte, entrou, saiu. Eu já fiz parte de algumas, talvez não tenha chegado à casa de dezena nem a pau, mas fiz parte ali de uma ou de outra. Também tinha as minhas motivações para entrar e as minhas motivações para sair delas. E aí eu queria então te perguntar assim na lata como fizeram a pergunta para a gente. Por que entrar numa ordem iniciática? Muito bem, muito bem. A gente fala bastante disso aqui no canal, né, Brunão? Eu acho que tem alguns motivos que podem levar uma pessoa a entrar. Eu sempre brinco que o primeiro é a curiosidade. A pessoa ela tem curiosidade, ela sabe que dentro daquela ordem iniciática vão ensinar certos segredos que vão fazer com que ela, de alguma forma, conheça assuntos que são ocultos, que ela se torne uma pessoa melhor, que ela ganhe alguns poderes. Eu acho que tem uma curiosidade do que tem ali dentro. Por que é secreto? Então muita gente tem essa curiosidade. E esse é um fator muito importante que motiva as pessoas a entrar. Para as pessoas que já sabem como uma ordem iniciática mais ou menos funciona, já não é mais tanta curiosidade. Aí já é tentar achar um caminho pelo qual você se enquadre e se encaixe melhor. E a gente está falando aqui de ordens iniciáticas possuírem uma espécie de um processo para você ir fazendo esse trabalho de autolapidação, autoconhecimento. Então, você vai, às vezes, entra numa, entra na outra, fala, pô, isso aqui é legal, quero ficar nas duas. Aí entra numa terceira, fala, putz, esse caminho não tem muito a ver comigo, não sei o quê. Então, você acaba entrando, eu acho, muitas vezes por curiosidade, e acho que depois que você conhece, o lance é, quero achar o meu melhor caminho aqui dentro. Boa. Eu entrei na minha primeira ordem sem ter noção do que era uma ordem iniciática. Já tinha ouvido, obviamente, falar de ordens, mas não sabia como funcionava, não tinha noção de que faz, que deixa. Então, para mim, foi uma grande experiência, uma grande surpresa. E o que me levou a entrar foi que um amigo meu me falou super bem, falou que era muito legal. Então, ele me indicou, falando super bem do lugar. E aí, eu acabei me interessando por entrar e também porque eu tinha curiosidade para saber como é que era. Mas você também entrou em ordem iniciática. Por que você entrou nas ordens iniciáticas que você entrou? Eu assino embaixo o que você está falando, curiosidade. E a minha experiência até aquele momento era com religião, eu era da Umbanda, onde tem ali os seus rituais fechados, né? Tinha até uma composição gradual, então você avançava degraus conforme você ia se iniciando. Não sei se todas as casas de Umbanda são assim. Então eu já tinha experiência com isso, mas foi uma forma mais fluida lá na Umbanda. Eu era da assistência, eu ia lá para agradecer ou para ver qual era, e fui chamado para trabalhar, e lá dentro eu fui descobrindo, você começa nesse estágio aqui, você começa na primeira série, aí você vai indo, né, até o colegial, né, aí você vai subindo e vai ganhando faixas, né, e aí eu comecei a me interessar por essas coisas, e aí fui convidado para ir nessa reunião, e lá eu descobri o que era uma ordem iniciática. Então eu já tinha ouvido falar da maçonaria, e acho que era que eu tinha ouvido falar de verdade, né?
e não tinha a menor ideia como poderia ser uma estrutura maçônica. Não tinha, assim, nem passar, legal, estudo umas coisas malucas. E aí, quando eu fui para essa ordem, que não era, obviamente, a maçonaria, pô, eu achei muito maneiro a forma, a didática, o esquema geral. Até achei que era aquilo, que era aquilo que era praticado em todas, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, então isso aqui é uma ordem iniciática. Vamos combinar que quando a gente entrou ali naquele lugar, naquele momento, nem era uma ordem iniciática, né? Não era, né? Não era assim, estruturado do jeito que as outras são. Ela tinha ali já uma ideia de escola e tinha um embrião desse processo iniciático que ia mais além. E aquilo foi acabando sendo desenhado ali, foi nascendo junto, né, com os grupos que foram entrando, né? Foi, é verdade. Falando assim, você tem razão. E talvez tenha sido justamente o que fez para mim essa passagem tão fluida. Porque se eu vinha da Umbanda e aí eu me deparei com aquele cenário que tinha uma influência umbandista forte. Tinha uma influência wicana, várias outras influências importantes, mas tinha inclusive uma influência umbandística forte. Então talvez seja por isso que eu não me assustei. Porque na época, no período que eu estava ali de imaturidade, talvez eu me assustasse se viesse com uma outra roupagem. E não que tenha vindo uma roupagem muito tranquila, veio uma roupagem meio, toma aqui na tua, aqui, né? Veio um tridentão na bunda. Mas a roupagem inicial conversava comigo naquela época, sabe? A dramaticidade da coisa, falar, isso aqui eu reconheço. As primeiras coisinhas, né? As introduções de corpo astral, de chakra, não sei o que lá, falei, tudo isso meio que eu já estudei. Então foi relativamente fácil. Mas aí você agora disse uma coisa interessante. Quando você já entende qual é e já passou a fase de curiosidade, essa curiosidade de, tem alguma coisa ali, o que será, vamos ver. Depois dessa fase, você acaba tendo noção de que existem outras portas que podem ser entradas, né? E você vai meio que por aquilo que te fala mais. Qual é a forma que é mais coerente com você? Alguma coisa assim, né? Pelo que você está dizendo. É um caminho. Eu acho até para a gente avançar, essa palavra que você usou, a curiosidade, às vezes ela é muito importante para você entrar num lugar mesmo, mas ela não sustenta a sua permanência. É verdade. Porque a maioria das ordens, elas são feitas de uma forma que você até mata a sua curiosidade com relação a algumas coisas, mas você não vai avançar só pela curiosidade. Você vai avançar se realmente você estudar, praticar as coisas, passar lá pelos rituais que tem que passar, para galgar outros graus, para ir ter acesso a novos conhecimentos. Mas é igual, por exemplo, numa religião. Quando você chega lá e você é batizado, aquilo é um ritual para você galgar um outro degrau dentro da religião. Vai ser apresentado para a comunidade da igreja, vai fazer a primeira comunhão, vai fazer o crisma, vai virar padre, depois bispo, depois cardeal, enfim, tudo isso são rituais com graus que você vai avançando para ter acesso a mais responsabilidade e mais conhecimento. E uma ordem iniciática, em geral, ela é feita para atrair a curiosidade, mas chegar num momento ali que ela não estimula a manutenção da sua permanência só pela curiosidade. Ela vai te testar. E vai te testar muitas vezes para ver se você tá afim mesmo daquilo ou não. E aí, Bruno, é isso que você falou um pouco. Chega uma hora que você fala, esse caminho aqui é muito legal, mas quero conhecer outros caminhos. E aí é muito comum você conhecer outros caminhos e ver que existem outros caminhos também que são muito legais, né? A gente sempre, de uma forma mais generalista, diz que as ordens iniciáticas, elas estão ali, as ordens da mão direita, que normalmente são mais coletivas, as do caminho do meio, e as da mão esquerda, que normalmente são mais individualistas, não no sentido de ser egoístas, mas no sentido de ter um contato mais de você com você mesmo, ser guiado de uma forma, às vezes, menos presente, é mais é isso aqui que você tem que fazer, se vira. E o caminho do meio mistura um pouco disso. Então, poxa, é legal você experimentar esses caminhos, e aí você tem magia prática, magia natural, magia cerimonial, ordens que seguem os ritos muito parecidos com o da maçonaria. Você tem ordens maçônicas, paramaçônicas. Experienciar tudo isso é muito legal, porque você abre o teu arcabouço simbólico, abre o teu arcabouço de experiências, de rituais, de coisas diferentes, e depois você começa a sacar que muitas coisas são iguais, né, com linguagens diferentes, mas acabam sendo iguais. E outras são diferentes. E essas coisas que realmente são diferentes são muito legais, porque elas te dão uma noção
de como você consegue construir caminhos com ideias diferentes, sabe? Tipo, abrir a cabeça mesmo para coisas diferentes. Então é bem legal isso. Com certeza. E aí, sendo um pouco mais, talvez, objetivo, por que entrar em uma ordem? Seja ela qual for. Em geral, as ordens, aí você pode, por favor, Léo, me corrigir, já com bem mais experiência em ordens gerais, tem o objetivo de tornar uma pessoa mais coerente contigo mesmo. E aí, claro que esse coerente vai depender muito da linha da ordem, da vertente, da abordagem. Como você falou, a gente pode categorizar nessas três, né, esquerda, direita e central, mas dentro disso também tem a forma mais específica de cada ordem. Mesmo uma ordem, né, do caminho da direita ou da esquerda, duas delas podem ser bem diferentes, mesmo seguindo o mesmo ramo, né, mesmo seguindo a esquerda, a direita ou o meio, podem ser bem diferentes uma da outra, na forma de conduzir um trabalho. Você pode ter, né, ordens, por exemplo, que são teístas, no caminho da mão esquerda, que tem toda uma estrutura de magia teúrgica, e você tem, por exemplo, ordens que são luciferianistas ou satanistas, que aí tem um entendimento totalmente diferente dessa figura divina, e tá tudo teoricamente na mão esquerda. São ordens que você trabalha mais sozinho, que você olha mais para dentro de você de uma forma mais individual, mas que as ferramentas, a forma de encarar o mundo são bem diferentes. Então, assim, por que entrar numa ordem? Eu poderia afirmar que é para adquirir ferramentas para ser coerente consigo mesmo, para ser mais você mesmo, alguma coisa assim? Eu acho que sim. Eu acho que muita gente não saca isso até entrar e avançar. Acho que tem muita gente que entra para falar, não, eu quero mais conhecimento. Ou eu quero manjar desses paranauê aí, porque toda vez que eu for no bar, eu quero deixar todo mundo de boca aberta. Então, quando você entra muito jovem... Ou até, desculpa te interromper, mas ou até, entre aspas, manipular a realidade ao meu bel prazer. Isso. Eu acho que quando você entra muito jovem, tem muito disso, né? Eu quero o poder que isso vai me trazer. O poder que seja de autoconhecimento, que seja de manipular a realidade. E aí, com o tempo, você vai vendo que não é um poder, é uma responsabilidade. É mais do que um poder. Boa. É uma responsabilidade que te liberta de certos grilhões e que vão fazer com que você realmente tenha um compromisso, não com a ordem, não com o método da ordem, mas o compromisso é seu com você mesmo. Muito bom. E isso do compromisso, cara, isso é muito legal, porque muita gente fala assim, os caras não podem contar o que acontece lá dentro. Isso é um compromisso, porque esse compromisso é assim, se eu conto tudo o que acontece nos mínimos detalhes e você entra, você já vai meio que saber o que vai acontecer, e aí você não vai ter aquele impacto do conhecimento, ou, né, como a gente sempre fala aqui, do ritual, do psicodrama, você vai passar por isso, ou dar o valor para aquilo, porque aí o cara vai falar, já sabia. Então o que você está fazendo lá, entendeu? E assim, as ordens, elas são feitas de uma maneira que você vai, como eu disse, você vai subindo degraus, você vai ampliando a tua consciência para conseguir absorver cada vez coisas mais complexas de serem digeridas, absorvidas, filosofias mais estruturadas e bem trabalhadas. Se eu chego, de repente, pego uma pessoa que está começando agora e já conto lá o segredo, entre aspas, do último grau da ordem, talvez essa pessoa não tenha nem capacidade para entender o que é aquilo. Não porque ela é burra, mas porque ela não teve o passo a passo para chegar até lá, para ela conseguir construir o conhecimento. Perfeito, acho que é bem por aí. Essas relações que a gente faz com o ensino ou com uma estrutura acadêmica qualquer é muito similar, né? Acho que faz bastante sentido e é bom as pessoas entenderem isso. Os segredos... Cara, não é à toa que você tem as formaturas, né? Exato. O trote, quando vai entrar na faculdade. Tudo isso são rituais. É ritual. Olha, você atingiu esse grau de conhecimento, tá aqui um diploma para provar que você atingiu, agora você pode avançar para o próximo. Agora, dentro desse passeio todo que você fez, você conseguiu entender um padrão seu de gosto? Que tipo de forma, que tipo de didática você mais gostou ao longo dessas passagens todas? Cara, chega uma hora que você quer o conhecimento, e aí tem fases, né? O começo é aquela fase de tomar as porradas e doer, porque o ego tá doído. A segunda fase é o vício na dor, que aí você quer mesmo que fala, não, quero que fala, não, agora já tô acostumado, fala, e aí parece que você quer pegar o dedo e enfiar na ferida até chegar no osso, e depois tem a fase do calma, né? Já entendi. Fazer algo com isso. Eu preciso fazer algo com isso, eu preciso, né, mudar isso de verdade. Boa. Então acho que tem essas três fases. Para você sair dessa fase do, vai, cutuca, não sei o quê, chegar nessa fase do vou fazer algo com isso, acho que tem duas coisas que para mim ficaram
muito evidentes dentro dessas ordens. A primeira é a própria proposta da ordem de quando você chega num ponto que ela começa a te dar ferramentas para você trabalhar com isso. Então, pegar, por exemplo, a Sociedade de Ciências Antigas. Você já começa com uma ferramenta muito forte na sua mão, e depois eles vão te provocando aspectos para você trabalhar isso mais profundamente. E aí você é obrigado a encarar esses aspectos e não só olhar e falar, nossa, eu sou um ser das sombras. Não, vai lá e arranca essa merda da sombra e vê o que você tem que resolver. E o segundo ponto, cara, é a hora que você chega nos pontos dentro das ordens que você começa a ter as experiências místicas. Que eu acho que no fundo, é o que as pessoas que realmente estudam e começam a avançar muito e que praticam, objetivam alcançar. Então, todas as vezes também que eu cheguei nesse ponto, em lugares que a gente nunca fazia uso de nenhuma substância enteógena para isso, você atingir esse estado de maneira induzida, mas sem nenhum estímulo para isso, para essa indução, estímulo que eu digo enteógeno, até às vezes de um som, era uma indução muito mais sutil e você conseguia chegar nesse estado. Quando você tinha esse estado e você conseguia ter essa experiência mística e trazer coisas, putz, aí essa era a hora que você falava, cara, esse é o caminho, porque agora sou eu, sozinho, que entro nesse estado e busco o que eu preciso do divino. E trago isso através de uma experiência que valida, que me tira, né, a consciência da consciência tão objetiva, e aí trago um tipo de ensinamento, aprendizado que está muito além do que algo que eu fosse ler num livro, por exemplo. Sabe aquelas experiências que a gente tem na vida, às vezes que é uma coisa que acontece em 10 minutos, mas te muda para sempre? É esse tipo de coisa que costuma acontecer quando você tem esse tipo de experiência. Então isso é muito legal. Talvez tenha a ver um pouco com o seu vídeo de iluminação, que muitas vezes não é uma iluminação onde você se liberta e de fato vira, mas uma experiência iluminadora. Será que pode ser algo assim? Eu acredito muito que a iluminação ela é feita de momentos e não de um estado que fica, de um estado permanente. Porque se você entrar num estado permanente de iluminação encarnado, você não vai conseguir ficar encarnado, sei lá, você não vai conseguir, não dá, porque você precisa da densidade, você precisa comer. Você precisa, o teu corpo físico precisa de nutriente, precisa de sol. E essa iluminação, ela é uma iluminação que ela te leva muito para o lado sutil. A sua mente sai do plano objetivo e fica no plano subjetivo. Então você não consegue agir no plano objetivo, você não consegue ser prático com questões como tomar banho. Então são momentos em que você tem essas iluminações, estados que realmente a tua consciência amplia a ponto de você sentir um monte de coisa, mas você não consegue manter aquele estado. Eu acredito muito nisso, cara, que a gente tem um dos grandes motivos, talvez, para entrar nas ordens iniciáticas, seja você atingir esses estados por si só, que vão te levar a ter avanços no teu conhecimento, mas que ao mesmo tempo vão trazer esse conhecimento para uma aplicação prática aqui nesse mundo. O que você acha de situações que simplesmente... Eu falo por experiência própria. Eu tive algumas experiências dessa que me levaram para um lugar onde depois que eu saí, eu tive que me readaptar para voltar para o mundo comum. Mas eu estava, é isso que você falou, vendo tudo como eu estava meio que aéreo, mas um aéreo positivo, tudo fluía, viver é gostoso ao mesmo tempo, e uma conexão com algo maior, mas não me trazia um conhecimento específico sobre algo, sequer sobre mim. Me colocava numa situação totalmente diferente da materialidade, mas também não só lá em cima, né? Me colocava num lugar muito bom. Era um bom lugar de ficar, mas não dá para ficar ali, por vários motivos. O que você acha desse tipo de experiência? Também é importante? Mas o que você acha disso? Porque, de novo, não me veio nada específico, tá? Sim. Mas aí, olha, mas aí te trouxe uma sensação, né? Isso. E aí, eu acho que essa sensação também ensina. Muitas pessoas, elas se viciaram, entre aspas, não no jeito ruim da coisa, mas ou elas acreditaram que a única forma de ela chegar nesse estado é usando uma substância. E aí, quando ela percebe que ela consegue fazer isso sem o uso de nenhuma substância, ou seja, ela não precisa ir lá, ritualizar, ter a substância à disposição, ela consegue, tipo, na casa dela, não tô legal hoje, quero meditar, quero fazer um negócio diferente, quero atingir aquele estado, ela atinge. E aí ela volta com essa sensação de tô em paz, tô me sentindo bem, traz um aprendizado de que você tem essa capacidade de fazer isso sozinho e de que em momentos, por exemplo, de angústia, de dúvida, você pode parar e dar uma desligada nessa mente objetiva e tentar
buscar algo maior. E mesmo que não venha a experiência da resposta, mas vai te colocar num estado de consciência diferente, que talvez aquele sentido te faça ver, aí quando você volta para o mundo prático, ver as coisas de uma maneira diferente, mais leve, mais tranquila, não enxergar aquilo como um baita problema, porque você está num estado emocional que você sentiu algo que te levou a ficar daquele jeito. Então eu acho que é a mesma coisa que a gente falou lá no podcast do CDH sobre música, né? De se colocar num estado diferente. Por mais que aquela música possa ser só uma música instrumental, ela te coloca num estado emocional que pode servir para um monte de coisa. Então, talvez não venha uma lição objetiva, mas venha um aprendizado de se colocar num estado espiritual ou espirituoso diferente para você conseguir fazer coisas diferentes, sair daquela coisa do mundo objetivo. Às vezes você entra numa energia de manada e não consegue quebrar aquele efeito. Então, acho que ou de manada ou positivo. viciada, não precisa nem ser de manada, né? Pode ser tipo, isso aqui que eu sei, isso aqui que eu sei, se torna um padrão. Sim, total, zoado, total. né? Antiquado. E a gente falou muito de entrar. O que tem de bom? Mas, pô, se tem tanta coisa boa, você pode chegar nesses negócios. O que te leva a sair de uma ordem iniciática, Bruno Lanário? Pois é, eu saí prematuramente de uma ordem que me ensinou muita coisa, que é a mesma que a gente estava falando agora há pouco. E nesse caso em específico, e percebo que aconteceu isso também na própria Umbanda, eventualmente. Bom, nessa ordem especial foi o método. Eu comecei a não me identificar mais com o método. Começou a vir mais incômodos, que poderia ser parte do processo, e provavelmente era, mas começou a vir mais incômodos do que de fato, puta, vamos trabalhar isso e tal. E começou a falar mais alto, a ponto de eu não conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Fazendo uma ligação com o porquê que eu saí eventualmente da Umbanda, por exemplo, porque na Umbanda eu saí pela forma com que as pessoas estavam trabalhando os temas que elas ensinavam. E aí essas coisas estavam me... de novo, incomodando, estavam me desgastando. Puta, a gente aqui fala de tal coisa, tenta buscar tal coisa, mas na relação entre as pessoas não é isso que é feito. Não é dessa forma que as pessoas agem. E isso começou a me dar eu falei, acho que eu vou seguir outro caminho. Não tinha coerência, né? Entre o que era ensinado e o que era praticado, né? Isso. E isso me chamou a atenção na Amorc, porque é muito provável que a Amorc tenha muita incoerência, mas qual que era o ponto positivo? Eu estudava em casa. Eu não sei como que os mestres, o que eles faziam, mas dentro das monografias, eu estudava e falava, pô, isso aqui é interessante, isso aqui vale a pena. Coisas que para mim eram mais ou menos, falei, puta, isso aqui eu não sei se é bem assim. E eles deixavam lá bem claro, tipo, e se você também não concordar, tudo bem, a gente está ensinando o que a gente prega. Fica-se livre para refletir a respeito e ver se é coerente ou não. Então, por mais que eu tenha uma série de críticas a monografias ou a certos ensinamentos, sempre me deixou muito livre. E essa liberdade, e mesmo liberdade para seguir os meus próprios ritmos. Por que eu percebia? Eu não conseguia, dentro de um ano, toda semana, necessariamente, ter o mesmo engajamento com as monografias. Tinha época que o bicho estava pegando em outra área. E eu falava, cara, eu vou dar e depois eu volto. E eu tinha essa liberdade, porque não tinha ninguém. Mas você não tá lendo. Isso. E depois eu pegava e, cara, que animal, olha isso aqui. E aí estudava de um outro jeito. Então me dava esse tipo de liberdade. Então, quando não me dava alguma liberdade, ou eu via inconsistência ou incoerência, me fez um mal a ponto de eu não conseguir tirar a parte boa, ou sequer trabalhar o porquê que não estava sendo... porquê que não estava tão incômodo. Eu não conseguia trabalhar isso. Então, já que a entrada, depois daqui passa a curiosidade, é ver qual caminho faz mais sentido com aquilo que você busca, seja afetivamente, seja a parte dramática, seja método, seja o que for, talvez a saída seja exatamente, pelo menos ao meu ver, seja exatamente o desencontro do que você busca com aquilo que foi encontrado. E também fica atento para o quanto não está te cutucando a ponto de você não estar afim de ver a cutucada. Também pode ser. Esse lance da incoerência, cara, ele acaba sendo um dos principais motivadores de uma pessoa sair da ordem. Porque, assim, você tem ordens em que todo mundo se coloca numa posição de, cara, nós estamos todo mundo aqui para aprender. Principalmente, vamos pegar as ordens mais telemitas, vamos dizer assim. Né, você tem até os graus, mas a galera meio que todo mundo conversa no mesmo nível. Não tem essa de hierarquia no sentido
de conhecimento, é uma troca, o tempo todo a gente está aprendendo, então beleza. E você tem ordens que as pessoas se colocam em nível de hierarquia, de falar, eu já subi alguns degraus, então me ouve porque eu já estou com alguns degraus mais acima dentro desse processo. E aí cai nesse lance da incoerência. Quanta gente que eu não conheço que entrou na maçonaria pelo lado ocultista e se decepcionou porque acabou caindo numa loja que era muito social. A galera tava lá mais para fazer social. E quanta gente que eu conheço que entrou na maçonaria para ser uma coisa mais social e caiu numa loja que é extremamente de estudo. E aí chegou lá e falou: caramba, não tô aqui para estar num clube social, não para estudar. Tem isso. Então acontece, né? O alinhamento de expectativa. Mas esse lance, e isso também é uma incoerência, só que é uma incoerência da própria pessoa, né? Talvez ela tá entrando num lugar que não. Mas tem muito disso, principalmente em lugares onde tem pessoas que se colocam como mestres. Por exemplo, pega uma linha indiana, quando tem lá um guru, e esse guru se coloca nessa posição, e aí, de repente, você começa a ver que, pô, ele ensina isso, mas na vida privada dele ele age totalmente diferente. Aí você fala, poxa, a filosofia é boa, mas não dá para continuar aqui dentro porque o cara não age de acordo com o que ele fala. E acho que vai além disso, cara. É quando isso é meio que imposto. Olha, esse é o jeito certo de fazer. Aí se alguém faz errado, tá errado. É, sabe, execrado, é punido. Mas aí quando o cara lá em cima, ou quem tá lá em cima faz, aí não. Veja bem, a gente pode. Aí você fala, meu, aí não dá. Isso começa a descolar da realidade das pessoas. Porque, bem ou mal, quando as pessoas olham para esses caras que se colocam nessa posição de modelo, as pessoas esperam justamente o modelo. E aí, quando o modelo não vem, aquilo desacopla de uma realidade. Eu acho que é isso que você falou, tem uma incoerência que aí você sai fora. Acho que outro motivo das pessoas saírem de ordem iniciática, talvez o mais simples de todos seja um que você já exemplificou, que é olhar e falar, puta, esse método não é para mim, ou esse nível de disciplina não é para mim, ou esse nível de pouca disciplina não é para mim. E aí o cara olha e fala, pô, isso não quero. Acho que tem outro ponto que é quando você começa a ficar mais incomodado, que nem você deu o exemplo, né? De ficar mais incomodado do que aquilo tá realmente fazendo um bem para você, você tá conseguindo trabalhar aquilo, isso também faz parte. Tem um motivo que é muito comum também, cara, que é a galera que entra, que olha e fala, meu, isso aqui é animal, olha quanta coisa eu vou aprender. Mas a hora que é cobrada disciplina para aprender aquelas coisas, não consegue. E aí fala, não serve para mim. Não serve para você, porque você não se disciplina. Tem muita gente que acha que a ordem iniciática é, sei lá, uma vez por semana, na reunião, ficar sentado, falar. E tem muitas que não são. Você precisa estudar, você precisa realmente apresentar algum trabalho, você precisa mostrar que está tendo um avanço ali, um desenvolvimento. Senão, você vai ficar paralisado lá e vai achar que é chato isso aqui. Os caras também. Tipo, vou dar um exemplo que você mesmo deu. Quando eu recebi as minhas monografias também da Rosa Cruz, tinha o dia lá de estudar, que é a quinta-noite. E aí tinha dia que eu não estava com vontade de estudar quinta-noite, porque eu ia sair, ia jantar fora, ia fazer alguma coisa. E eu me sentia cobrado. Eu me cobrava, porque a ordem não cobra. Mas eu me cobrava. Falei, é o dia que eu tinha que ter tirado para fazer isso. E eu não estou fazendo isso, eu estou sendo indisciplinado. Isso foi uma das coisas que começou a me incomodar, de falar, não. Aí eu comecei a ficar disciplinado. E toda quinta-feira à noite eu tinha lá um momento que eu ia lá e fazia tudo. Até que depois eu perdi o interesse pelo conteúdo. Sim. Aí no caso da Amorc em si, foi porque eu já estava em outros lugares, já estava vendo outras coisas. Comecei a olhar para o conteúdo e falei, poxa, isso aqui é muito legal o conteúdo, porque a galera está estudando, mas para mim é muito básico. Eu já conheço. Sim. E aí foi isso que me desinteressou. Isso pode acontecer com algumas pessoas que vão entrar numa ordem. Quanta gente não entrou nessa ordem que a gente fez parte? Começou do começo, ali no comecinho, e o começo também tem umas coisas que são mais básicas, e tem muita gente que olhou e falou, que isso não é para mim, porque eu já tô há 10 anos no martinismo, e eu já vi essas coisas, então aí o cara meio que se descola daquilo. Que outros motivos você enxerga também para uma pessoa sair de uma ordem iniciática? Eu acho que tem muito a ver com a curiosidade, vai esbarrar em coisas que a gente já falou, mas me lembrei agora de um colega de trabalho, fazia um tempo que eu estava na Amorc, empolgadaço, aquela fase de empolgação total que eu estava, e falei, cara, vai que você tá, não sei o quê. Aí foi empolgadaço, foi aprovado, né? Na Amorc não é difícil ser aprovado. Aprovado e tal, começou a receber monografia e veio me contar, puta, chegou e não sei o quê. Chegou mais um lote. E aí, tem estudado? Não, ainda não, tô esperando o momento certo, mas chegou mais um lote. De repente, ele tinha uma pilha de monografia na casa dele, ele falou,
não tinha lido nada, cancelei, cara, porque não tenho tempo, não tô tão entusiasmado assim para fazer. É perda de interesse, não necessariamente com base no conteúdo, porque não leu, não necessariamente uma disciplina que esbarra aí, mas nem chegou a ter, mas eu acho que é eu vou descobrir, mas nem sei se eu quero tanto também. Acho que é uma... Também tem disso, cara. Tem um outro lance que eu vi bastante, parecido com isso que você falou, de algumas horas que você tinha que estudar, trabalhar realmente os processos, fazer ali trabalhos para mostrar que aquilo estava andando. Eu, numa posição ali de orientador, de instrutor, pegando o neófito ali que entrar em determinada ordem, ou em outras ordens, essa que a gente fez parte que eu fui professor, mas que o aluno chegava num ponto que ele falava assim, caramba, eu tenho um monte de ferramenta e não estou conseguindo aplicar essas ferramentas para eu melhorar. E aí eu não quero mais ficar ganhando ferramenta para melhorar uma coisa que eu nem estou conseguindo trabalhar com as que eu quero. E a gente, ali na posição que a gente estava vendo a pessoa trabalhar. Então, mas ela estava criando uma expectativa de que ela ia fazer uma coisa ou outra e de que no dia seguinte ela ia acordar o Buda iluminado, e aí a gente falava, calma, tem paciência, você vai receber um monte de ferramenta, mas vai reconhecendo, e você vai começar a reconhecer essas ferramentas em outros níveis, e você vai absorver essas ferramentas para sua rotina, porque elas ainda não estão na sua rotina, calma, você está acostumando com elas ainda. E muita gente falava, não, verdade, não vou me cobrar desse jeito. E tinha muita gente que falava, não, eu quero parar aqui porque eu quero pegar o que eu já sei e continuar. E é engraçado porque essas pessoas faziam isso e passava pouco tempo, elas não estavam fazendo mais nada. Então o problema não era o tanto de ferramenta, o problema já era que não queria mais mexer naquilo, não queria mais trabalhar com autoconhecimento. E aí foi fazer outra coisa e resolver a vida de outro jeito. E ok, né? E tá tudo certo. É legal alinhar essas expectativas, porque a hora que você entrar numa ordem, é saber que o nome ordem não vem à toa. Tem que ter uma disciplina, tem uma ordem que as coisas vão ser apresentadas. Ordem vem justamente nesse sentido, de ordenar um ensinamento de uma forma pedagógica, didática, mística, para que você consiga absorver aquilo da melhor forma possível. Então, não adianta você querer pular os degraus do primeiro para o 10º, descer a escada de bundinha, não adianta, tem que fazer o negócio. Mesmo na IoT, né? Exato. Todos esses lugares você precisa ter responsabilidade, né? Aí eu até lembro que quando a Priscila foi e falou, mano, você pode ir pedindo para subir de grau, você sobe. Só que a questão é, quando você sobe, você ganha responsabilidade. Você quer essa responsabilidade? Quero. E aí, beleza, aí você sobe, ganha mais responsabilidade. Como tem ordens que você só vai subir se o seu trabalho, né, a sua monografia for aprovada por todos, e aí fala, beleza, esse cara tá pronto para receber a próxima chave. Depende muito de disciplina. Entrar para, vou levar com a barriga, nem entra, cara, porque você vai estar fazendo mal para você mesmo, não para a ordem. Né? Para quê? E tem uma outra coisa que eu acho que também é bem coerente a pessoa sair se encontrar isso numa ordem. Tipo aquelas teorias da conspiração, de você vai entrar na maçonaria e lá vão comer criancinhas. Então, se você entrar numa ordem e tiver acontecendo isso, talvez seja melhor você sair. Eu defendo a saída nesses casos. Sim, e uma denúncia. Em geral, as ordens, elas são abertas para você conversar e perguntar o que rola. Principalmente ordens que têm encontros presenciais. Você pode chegar para a galera e falar, mano, tem sacrifício de animal? E os caras vão te falar, tem ou não tem, eles já vão te contar. Agora, quando você entra num lugar que as pessoas não te contaram certas coisas, e vai chegar um momento, você percebe que tem alguma coisa estranha, pergunta. O que está acontecendo? É isso? Pergunta e vê qual é a resposta que vem, porque realmente pode acontecer alguma coisa ali que você olha e fala, não tô afim de participar disso. Acontece. É mais raro hoje do que antigamente? Porque hoje tem internet. Hoje é só o cara ir lá e escrever, aconteceu tal coisa. E aí, isso vai dar um rebuliço. Antigamente não tinha internet, então se acontecesse alguma coisa dessa, era a palavra da pessoa ali, no grupo das pessoas que ela conhecia, que era muito fechado. Sim. Então pergunta, vai entrar numa ordem, tem essa abertura a conversar com alguém, pergunta tudo. Para você não dar nenhuma desculpa do tipo assim, mas eu não sabia que matava animal aqui. Não, a gente te falou lá no começo que isso tinha. Mas eu não gosto, então por que você entrou? Você já não devia nem ter entrado.
E também de ficar bem atento aonde você está entrando, que você pode estar entrando numa enrascada, pode estar entrando e ser agredido de alguma maneira, seja em ordem, seja em rituais. Ah, não, estão fazendo um ritual para você, vem aqui que eu vou, e aí de repente acontecer alguma coisa. Então, fica muito atento a isso. Sim. Então, se for uma ordem já tradicional, já conhecida, busca ver se faz sentido, se realmente está ali, se você conhece alguém, se está mais ou menos seguro. Então, fica atento a essas coisas, né? Nunca é demais ter sempre uma pulguinha atrás da orelha, ver o quanto faz sentido, o quanto não faz, e o que está acontecendo ali, né? Como o Léo falou, conversa, aproveita não só para saber, mas também para prestar atenção nas respostas que estão sendo dadas. Uhum. O que está sendo dito ali. Isso é legal, cara. Conhecer várias pessoas da ordem, perguntar para cada pessoa o que ela acha, ouvir de várias pessoas diferentes, opiniões diferentes. Isso tudo pode te ajudar não só a entrar, mas a também sair ou ficar, para você ter vários pontos de vista e ver se, pô, peraí, tem um cara aqui falando que aconteceu tal coisa outro dia, isso não é legal. Então, assim, outro cara falou super bem, é um cara que eu sei que estuda bastante, está falando bem, então tem uma validação. Esse lance também de perguntar para as pessoas, de conversar com as pessoas, isso pode te dar umas pistas bem importantes. Porque a gente está falando aqui, né, até agora, de muitas coisas bonitas sobre por que entrar e sair. Mas um dos motivos que mais leva as pessoas a saírem de ordens, de terreiros, é briga, é ego, é fofoca. E isso é o tipo de coisa que você já percebe muito rápido. Se você vai num terreiro e já vê ali que tem um lance de ego, não sei o quê, já põe um pé atrás. Se você vai conversar com as pessoas, em vez delas falarem da ordem, elas ficam falando de outras pessoas dentro da ordem, aí você fala, pô, por que o cara não tá falando da ordem, mas tá falando das pessoas? Aí você já fala, putz, parece que esse lugar tem um potencial grande para fofoca. Então esse tipo de pista ali no começo já te dá uma ideia de que tipo de ambiente você está entrando. E é uma coisa que eu sempre falo, né, Bruno? Quanto maior a necessidade que a gente tem de se espiritualizar, maior é o quanto o nosso ego precisa ser trabalhado, né? Então, quanto mais esse meio espiritual vai se abrindo, talvez mais pessoas egóicas você vai encontrar do que em outros lugares, porque justamente não está à toa nesse lugar. Está buscando um grande trabalho espiritual, porque tem uma grande questão ali pessoal, cristalizada, que precisa ser resolvida. Então, isso dá para perceber rápido, com uma boa conversa, com boas perguntas, com falar com outras pessoas, vão te dar dicas se aquele ambiente é legal, se aquele ambiente tem algum problema de fofoca, se aquele ambiente é um ambiente extremamente agressivo ou tóxico. Dá para sacar essas coisas também antes de cair na armadilha. Sim, é que muitas vezes a gente gosta de se enganar, né? Então a gente Sim. está ouvindo, mas a nossa paixão por aquilo tá tão grande que a gente não ouve. Uhum. E aí vai testar por si mesmo. Aí é isso aí. E aí vai testar por si mesmo, eventualmente vai ver em loco a coisa acontecendo. Vai. Ou às vezes acontece da coisa crescer muito e se desintegrar. Isso também faz parte. Então, tá ciente que às vezes não é você que sai da ordem, às vezes é a ordem que deixa de existir, justamente porque acaba acontecendo esse tipo de coisa. E aí você acaba ou seguindo outro caminho, ou mantendo um grupo de estudo, ou entrando em outra ordem, enfim, você acaba procurando outras coisas também, mas também isso pode acontecer. Às vezes você não sai da ordem, é a ordem que sai de você. E do mundo, né? E do mundo. Muito bom. Para finalizar, Léo, eu preciso te perguntar uma coisa. E... Quando é que vai ser possível entrar na loja que você vai montar? Você vai montar uma loja algum dia, Léo? Uma loja não, uma ordem? Não sou eu, né? É um grupo de pessoas que está junto aí, trabalhando nessa questão, e esse é o ano que tem que vir para Malkuth. Tem que acontecer esse ano. Então, de alguma forma, já vem acontecendo, já tem um grupo trabalhando nisso, bem forte, já tem algumas pessoas aí passando por um processo de testes em alguns formatos que a gente está fazendo. Claro que se não fosse a pandemia de 2020, 2021 e agora entrando em 2022, talvez esse processo já tivesse começado antes, com os encontros presenciais, mas como teve, a gente teve que testar outros formatos, outras coisas, e agora a gente está conversando de como colocar isso na prática efetivamente. Então, esse ano, esse grupo vai ter novidades aí sobre isso. Olha só, então fiquem atentos. Vai ter alguma publicação no canal, será? Talvez quando abrir para as pessoas, com certeza vai ter um aviso. Pô, muito interessante. Então, fica atento aí. É isso, né? E é isso. Espero ter ajudado você aí que está pensando em entrar numa religião, numa ordem iniciática, com essas dicas aí do que a gente passou, de trazer um pouquinho dessa experiência para você tomar uma boa escolha, fazer o que você quer fazer, se sentir
tranquilo com a sua escolha e, acima de tudo, usar isso como uma ferramenta para você ser uma pessoa melhor. Viu só? Excelente, excelente. Deixa aqui nos comentários, faz sentido isso que a gente está falando? Tem mais motivos para entrar, ficar e sair de uma ordem? Deixa aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Um beijo no seu coração e até lá.